A economia digital e os nossos vícios, elas precisam ser amplamente discutidas e a gente tenta fazer isso aqui nesse canal. Se você gosta desse assunto, seria interessante você acompanhar a gente, porque a gente sempre tenta trazer algumas discussões que estão ali orbitando dentro do nosso mercado, social media, marketing, etc. Eu tenho duas notícias aqui para falar sobre o Instagram, especificamente. A primeira é que pesquisadores descobriram que os usuários acreditam que são mais viciados do que realmente são dentro do Instagram. E a percepção é pior que o comportamento aqui, tá? E a segunda notícia é do Adam Mosseri falando que a galera do Instagram vai precisar voltar para os escritórios. Então vamos começar aqui com a primeira, que é dos usuários do Instagram superestimando o vício que eles têm no Instagram. Vamos ver aqui o que a pesquisa diz pra gente. Pesquisadores descobrem que usuários do Instagram superestimam seu vício. Uma nova pesquisa publicada na revista Scientific Reports mostra que usuários do Instagram superestimam seu vício nas redes sociais. Matéria aqui da Sky News do Mike Carroll, que é repórter de ciência e tecnologia. Então vamos lá. Um estudo revela que a maioria dos usuários do Instagram superestima seus vícios em redes sociais. Um estudo publicado, na verdade, pela revista Scientific Reports contesta a narrativa generalizada de que o uso de redes sociais constitui um vício comportamental, constatando que apenas 2% dos usuários ativos no Instagram atendem a critérios clínicos de risco de dependência, apesar de 18% relatarem ser viciados. A pesquisa conduzida por Ian Anderson, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e o Andy Wood, da Universidade do Sul da Califórnia, entrevistou 1.204 adultos americanos em 2 estudos para avaliar a prevalência do vício em redes sociais e examinar as consequências de rotular o uso frequente como vício. Então, qual é a discrepância entre os sintomas clínicos e a percepção? Mas os pesquisadores utilizaram a escala da dependência do Instagram de Bergen, a BIAS, que avalia 6 sintomas clínicos, incluindo saliência, desejo intenso, alteração do humor, dificuldade em reduzir o uso, abstinência e conflito com a vida pessoal. Os participantes que obtiveram pontuação igual ou superior a 24 na escala de 30 atingiram um ponto de corte da BIAS, considerando indicativo de potencial risco de dependência, embora não seja equivalente a um diagnóstico clínico. Quantas vezes por dia você entra no Instagram? Você já fez já contabilizou isso? Eu perdi as contas, mas a última vez que eu fiz, eu entrei 62 vezes no aplicativo do Instagram, tá? Tipo, num dia. Num dia que era um dia normal, tá? Normal. Entre os 380 usuários do Instagram do estudo 1, uma amostra baseada em cotas correspondente aos dados demográficos americanos em termos de gênero, idade, opiniões políticas e raça, apenas 9 participantes pontuaram na faixa de risco. Em contrapartida, 18% dos usuários concordaram pelo menos em parte que eram viciados, com 5% indicando concordância substancial na escala de 7 pontos. O sintoma mais frequente relatado foi a saliência, com 20% dos participantes afirmando que pensavam no Instagram com frequência ou muita frequência. Os sintomas menos comuns foram abstinência e conflito com a vida pessoal. O estudo revelou que 49% dos participantes relataram ser usuários habituais do Instagram, obtendo uma pontuação igual ou superior a 5 em uma escala de 7 pontos. Embora os relatos de hábito e vício tenham apresentado uma correlação substancial, a pesquisa identificou diferenças importantes em seus efeitos psicológicos. 3 sintomas de dependência: abstinência, conflito com a vida pessoal e dificuldade de reduzir o uso, mostraram-se mais fortemente correlacionados com a autopercepção da dependência do que com o hábito em si. Os participantes que consideravam dependentes relataram menor capacidade de controlar o uso do Instagram e apresentaram mais tentativas anteriores de controle em comparação com aqueles que se identificam como usuários habituais. Os pesquisadores examinaram a cobertura da mídia americana de novembro de 2021 a novembro de 2024 usando o BoiSomo, uma ferramenta de monitoramento, e eles encontraram 4.383 artigos do termo vício em redes sociais em comparação a 50 artigos que mencionavam hábitos de rede social. Artigos sobre vício receberam quase 72 mil interações nas redes sociais, incluindo Facebook, Twitch, Reddit e Pinterest, em comparação a 464 interações com artigos relacionados a hábitos. Os artigos sobre vício também geraram 1.759 links, contra apenas 4 de artigos de hábito. A cobertura mais intensa sobre o vício ocorreu em maio de 2022 e outubro de 2024, coincidindo com o processo judicial contra a Meta e durante o período de abril de 23, após o alerta do cirurgião-geral dos Estados Unidos, sobre o vício das redes sociais. Cadê? Evidências experimentais do impacto. O estudo 2 testou se enquadrar o uso do Instagram como vício produz consequências negativas. Os pesquisadores pegaram 800 pessoas do grupo para 2 condições. Um grupo completou uma tarefa de autorreflexão sobre o vício antes de avaliar seu controle, e o outro uma comparação completou com medidas antes da tarefa de reflexão. A tarefa de reflexão utilizou o trecho do relatório de 23 do cirurgião-geral dos Estados Unidos, que afirma que o uso frequente e excessivo de redes sociais é viciante e pode ser prejudicial à saúde. Os participantes que refletiram
refletiram sobre vícios, primeiro relataram uma autopercepção de vício significativamente maior, uma média de 4,15% contra 3,42% na escala. Entre eles também relataram a menor sensação de controle sobre o uso do Instagram e mais tentativas anteriores de utilizar. Qual que é a implicação disso para a economia economy? A pesquisa sugere que aproximadamente 2,4 milhões de usuários de Instagram nos Estados Unidos podem estar em risco de desenvolver dependência considerando sintomas clínicos. No entanto, os autores observam que esse número pode estar inflado pela exposição de narrativas de dependência de mídia. O estudo mediu a frequência de uso como de 10,47 horas por semana. Deixa eu ver aqui qual é o meu, cara. Deixa eu ver quanto tempo por semana eu uso o Instagram. Pera aí. Tá de boa. A minha média tá em 59 minutos. De boa. Minha média diária dessa semana, né? Que essa semana tá baixa. Mas, ó, minha média... Peraí. Minha média tá baixa. Tipo, eu tô aqui, ó. O tempo que eu tô usando o telefone é porque ele tá aberto aqui. E essa semana... Não, esse aqui é de hoje, peraí. Cadê? Como que eu faço essa semana? Essa semana foram 2 horas e 58 minutos só. Então, ó, tá de boa, tá de boa. E uma variação por semana e uma variação de 0 a 74 horas. A frequência correlacionou-se com a força do hábito, mas não determinou por si só o risco de dependência. Para o uso motivado por hábito, os pesquisadores observam que as estratégias de controle diferem do tratamento da dependência. Cara, que doideira, hein, galerinha? Que doideira, hein? A gente tá bem viciadinho. Inclusive, eu ontem tava lendo um artigo, eu vou trazer ele depois pra vocês, mas eu tava vendo sobre, basicamente assim, tipo, cara, o que tá rolando assim? A gente tá num mundo muito saturado, muito acelerado e a gente tá muito cansado, né? A era do anonimato, ela tá acabando. A gente tem vazamento de dados, verificação obrigatória, pressão governamental, biometria e tal. E isso tem feito a gente ficar mais hiperconectado e ao mesmo tempo mais desconectado do resto da sociedade, né? Tipo, é só perceber que a gente tá em dezembro e o clima de Natal ainda não chegou, né? Inclusive eu tentei falar muito isso com a Gabi, assim, que a gente é o adulto agora, quem é responsável por a gente fazer o Natal, o clima de Natal somos nós, né? Então, tipo assim, a gente tem as redes sociais não mais como uma ferramenta de comunicação, mas aí como um campo de ansiedade cultural, social e emocional, onde a gente tá jogando essas coisas pra fora. Não à toa, Rage Bait também foi eleita a palavra do ano, né? E é doido pensar que isso é só o começo. Isso é só o começo. E já que a gente tá falando que isso é só o começo, a gente tem um outro movimento aqui também do Instagram, que um memorando interno exigiu o retorno total dos funcionários ao escritório em 2026. Os funcionários do Instagram vão voltar a trabalhar em tempo integral em seus escritórios no próximo ano, a partir de 2 de fevereiro. O CEO do Instagram, Adam Mosseri, anunciou a mudança em um memorando interno divulgado inicialmente pela newsletter Source, de Alex Heath. É evidente que precisamos evoluir, disse ele à equipe, concluindo com a observação de que 2026 vai ser um ano muito difícil. Por que é importante a gente ler esses movimentos e a gente saber o que é isso aqui? Por que o Instagram tá falando que 2026 vai ser um ano difícil? O que vocês acham, assim? Qual que seria o teu chute aqui pra 2026 ser um ano muito difícil pro Instagram? Eu tenho alguns, mas eu vou deixar você ter teus comentários aqui e talvez eu faça um vídeo só sobre isso, sobre por quais são os grandes desafios do Instagram pra 2026. Você tem interesse nesse conteúdo? Comenta aqui, por favor. A determinação do retorno integral ao escritório se aplica a funcionários do Instagram dos Estados Unidos que trabalham em escritórios com mesas atribuídas. O memorando permitiu que as pessoas ainda pudessem trabalhar remotamente quando necessário, mas deixou claro que é preciso usar o bom senso para decidir quando aproveitar essa flexibilidade. A Meta instituiu uma política de 3 dias por semana de trabalho presencial em 2023 e agora vai voltar com tudo. Mosseri delineou outras mudanças planejadas para tornar a empresa de mídia social mais ágil e criativa. Uma mudança que provavelmente é mais bem-vinda do que o retorno ao escritório é a redução das reuniões recorrentes. Quaisquer reuniões recorrentes serão canceladas a cada 6 meses, a menos que sejam consideradas absolutamente necessárias. Ele também planeja que a equipe tenha mais protótipo de resumo de produto em vez de apresentação de slide e um processo mais rápido para destravar tarefas e tomar decisões. É a burocratização da Meta, né, galera? Tipo, burocratização da Meta é doideira. E aí, a gente vai para a segunda notícia que tem a ver com isso, a segunda notícia desse bloco que tem a ver com isso, que é o seguinte: vocês estão ligados, finalmente assim começaram a sair alguns resultados nesse sentido e a gente não tinha nada disso até então, né? Mas pesquisadores do MIT mostram que 12% da força de trabalho americana já teve impacto direto da IA. Cara, tá acontecendo, galera. Chegou e, tipo, a gente vai ver o impacto disso aí tudo. Um novo estudo esclarece quais tipos de trabalhadores estão perdendo empregos para IA. Um novo e rigoroso estudo revela que a inteligência artificial está substituindo trabalhadores iniciantes cujas funções podem ser desempenhadas por ferramentas de IA generativa como o ChatGPT. De acordo com um estudo recente do economista de Stanford, Eric... Eu não vou falar esse nome, galera. Brynjolfsson,
Bharat e Hui Chen, os profissionais em início de carreira em áreas mais expostas à IA sofreram uma queda de 13% no emprego desde 2022, em comparação com trabalhadores mais experientes das mesmas áreas e quando comparados a pessoas de setores menos afetados. O estudo contribui para crescente conjunto de pesquisas que sugere que a disseminação da IA provavelmente vai impactar o mercado de trabalho, especialmente para os trabalhadores mais jovens, afirma o relatório. E aqui a gente tem uma outra notícia do pessoal da CNBC que mostra o seguinte: os americanos estão mantendo seus dispositivos por mais tempo do que nunca, isso está custando caro para a economia. As pessoas estão trocando menos de telefone, menos de carro, menos de uma série de coisas, isso está custando muito, e isso tem a ver também com a IA. Tá? Os americanos estão mantendo seu smartphone por muito mais tempo do que faziam há uma década, mas novos lançamentos como o iPhone 17 da Apple podem incentivar consumidores a atualizar os aparelhos. As empresas tendem a conservar seus dispositivos por ainda mais tempo do que os consumidores individuais, especialmente no exterior. Embora passe a parecer uma jogada financeira inteligente, pode resultar em uma perda custosa de produtividade. Então, eu não sei se vocês têm percebido isso, mas eu particularmente trocava de iPhone a cada 2 anos. Agora eu tô com meu iPhone desde 2013, não, 2013 não, porque o iPhone 13 Pro foi lançado, não, é porque falei merda, em 21, cara, tem 4 anos que eu não troco meu telefone, tá ligado? Tipo assim, eu trocava a cada 2 anos, eu até pensei em pegar o 17, mas como eu peguei a câmera, eu preferi não pegar. E aí, isso leva agora sim pra notícia que eu queria trazer, que é o seguinte: o ChatGPT tá completando 3 anos. Desde o lançamento em novembro de 22, o ChatGPT se tornou um fenômeno global, e aí a gente tem que ver qual é o impacto dele dentro disso tudo. O ChatGPT hoje conta com cerca de 800 milhões de usuários ativos e um suporte a mais de 20 idiomas. Depois dos Estados Unidos, países como Índia, Brasil, Indonésia e Filipinas estão entre os maiores e mais promissores mercados. Quase imediatamente após o lançamento do ChatGPT, especialistas começaram a prever ondas de demissão impulsionada pela IA. Em 2023, algumas das primeiras vítimas já eram evidentes: ilustrador, desenvolvedor, tradutor e freelancer em lugares como Quênia, que escrevem redações para estudantes universitários americanos. Ao mesmo tempo, os trabalhadores estão usando de maneira mais produtiva. Na indústria cinematográfica da Indonésia, o ChatGPT é usado na criação de roteiro, enquanto agricultor no Malawi usa um chatbot que funciona com o ChatGPT para obter aconselhamento instantâneo em seu próprio idioma. E na Colômbia, 85% dos juízes usam versões gratuitas do ChatGPT ou do Copilot para auxiliar no trabalho. A ferramenta permite que os juízes encerrem casos mais rapidamente e que os advogados abram mais casos com agilidade. Essa agilidade tem feito com que a gente troque menos de aparelho, porque a gente não precisa mais do aparelho de ponta, porque já está otimizado para isso. A gente já tem ferramentas de IA integrada dentro de aplicativo que faz com que a gente tenha bons resultados. Na educação, não demorou muito para que as escolas começassem a integrar o ChatGPT ao currículo. Uma escola na Índia usa o ChatGPT e outros recursos de IA para realizar pesquisas e alunos compartilham reflexões em sala de aula. Um projeto de IA no Mali usa o software para traduzir materiais de aprendizagem para idiomas locais, ajudando os alunos mais jovens a aprender mais rápido e permanecer na escola. Novas startups de IA na África estão oferecendo curso online, hackathon e auxílio na busca de emprego. Em outros lugares, a implementação da IA na educação não tem sido tão tranquila. O programa de aprendizagem com IA na Coreia do Sul foi suspenso após 4 meses na sequência de queixas de professores, alunos e pais sobre imprecisão, risco para a privacidade e privacidade dos dados e aumento da carga de trabalho. Para assistência médica, um dos usos mais comuns do ChatGPT em todo mundo é a consulta relacionada à saúde. Na Coreia do Sul, isso vai um passo além, com bonecos robôs equipados com ChatGPT sendo usado como companheiro de idosos. Mano, isso aqui é muito bizarro. Isso aqui é muito bizarro. Peraí, eu quero abrir essa porra. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Foda. Foda, pra essa epidemia de solidão é foda, mas ao mesmo tempo que loucura. E a boneca é bonitinha, né, cara? Meu Deus. Os bonecos iniciam conversas, lembram os idosos de tomar medicamentos e enviam alertas em caso de emergência. Ah, mano, isso aqui é bom, vai. Não, eu gostei disso aqui. É uma Alexa em forma de boneca, eu gostei. Eleições. Em 24, o ano que mais de 2 bilhões de pessoas de 50 países foram às urnas, o ChatGPT foi usado em campanha para alcançar eleitor, superando barreira linguística. Empresas de IA lucraram milhões produzindo conteúdo eleitoral na Índia. Mais de 170 contas falsas com o nome de X usaram o ChatGPT para escrever posts com o objetivo de interferir na eleição presidencial de Gana. A Hash of Words, que é essa matéria que a gente está lendo aqui, esse site, acompanhou os incidentes mais notáveis de conteúdo eleitoral gerado por IA em todo o mundo em nosso rastreador de eleições com IA de 2024. Isso inclui o uso de IA tanto para memes quanto para desinformação grave, demonstrando o poder de reformular narrativas. E a gente tem aqui, ó, o radar das eleições. Esse cara, a Hash of Words é muito boa, mano. Vocês têm que segui-los. Linguagem. Embora o ChatGPT se destaque em idiomas amplamente falados, idiomas que possuem milhões de falantes, mas que parecem muito menos frequentes online. O Hash of Words testou a capacidade do ChatGPT responder idiomas subrepresentados, como resultado, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. É isto, cara. O ChatGPT completou 3 anos e ele revolucionou. Você lembra como é que era a vida antes do ChatGPT?
Você lembra como é que você pensava, como é que você escrevia, como é que você fazia as coisas no ChatGPT? Eu duvido que você lembre. Se você lembrar, comenta pra mim aqui nesse vídeo como que era a tua vida antes do ChatGPT e se você vai dar parabéns ao ChatGPT, se ele é teu melhor amigo ou não.